It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bom dia, meu nome é Hélio José Lucas Júnior e essa é uma aula do componente curricular de Física para o concurso da CED 2023. O tema da nossa aula de hoje é ondas eletromagnéticas. Mais especificamente, vamos falar sobre o espectro eletromagnético e a sua composição. Antes de iniciarmos propriamente dito o nosso tema, precisamos revisar alguns conceitos importantes de aulas anteriores. Primeiramente, o que são ondas? Ondas são perturbações causadas em meios materiais ou não. As ondas, elas têm a capacidade de transportar energia, porém elas não conseguem transportar matéria. As ondas são divididas em duas categorias: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que são originadas por vibrações em meios materiais, ou seja, elas necessitam de meios materiais para se propagar, como por exemplo as ondas do mar, que necessitam da água, e as ondas sonoras, que necessitam, por exemplo, do ar. Já as ondas eletromagnéticas, como são originadas por vibrações de campos elétricos e magnéticos, elas não necessitam de um meio material para existir. Elas podem, por exemplo, existir no vácuo. Bom, para contextualizarmos o assunto a ser tratado nessa aula, eu vou usar como exemplo uma passagem de um episódio de uma série chamada WandaVision, da Disney, estreada em 2021. Nesse episódio, a Darcy, que é uma astrofísica, é convocada por uma empresa governamental para ajudar a fazer a gestão de uma crise que está acontecendo em uma cidade de Nova Jersey. Ao chegar lá, a Darcy utiliza um equipamento para verificar qual é o tipo de radiação que está sendo emitida daquela cidade. Radiação é uma outra forma de se referir às ondas eletromagnéticas. Ao fazer isso, a Darcy percebe que, sobrepondo a uma enorme quantidade de radiação cósmica de fundo, que é uma radiação herança da época do Big Bang, existe uma onda longa. Então, com o auxílio de um segundo equipamento, ela sintoniza esse equipamento com essa onda longa e percebe que existe uma imagem sendo transmitida naquela onda. Então ela solicita para que um dos agentes busque uma televisão, dessas antigas, que não tem tela plana, que funciona com tubo de imagem, e ao sintonizar novamente agora a televisão com essa onda longa, ela encontra uma imagem e som sendo transmitidos. Igual quando você liga a sua TV em um canal de televisão. Mas por que a Darcy conseguiu descobrir isso? Porque ela conhecia o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético ele foi descoberto e batizado por Isaac Newton, enquanto o mesmo utilizava a luz branca e investigava a sua incrível capacidade de decomposição em diversas cores. A palavra espectro ela significa fantasma em latim. E Newton usou essa palavra justamente por não compreender as propriedades e as características daquilo que ele estava estudando. Esse aqui é o espectro eletromagnético como o conhecemos hoje. Ele é dividido em 7 categorias. Essas categorias são selecionadas por comprimento de onda ou por frequência. As ondas que estão no início do espectro são aquelas ondas que possuem grande comprimento de onda, ou seja, a distância entre dois pontos de máximo é grande, e baixa frequência. A frequência de uma onda é quantas vezes ela oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Conforme vamos avançando no espectro eletromagnético até chegar aos raios gama, o comprimento da onda vai diminuindo e a sua frequência vai aumentando, ou seja, ela passa a vibrar muito mais vezes em um mesmo intervalo de tempo. Vamos agora falar especificamente sobre cada um dos tipos de ondas presentes no espectro eletromagnético. Vamos começar com as ondas de rádio.
Essas ondas são aquelas que a Darcy verificou se sobrepondo à radiação cósmica de fundo. É o tipo de onda ideal para se transmitir uma estação de rádio ou um canal de televisão. As ondas de rádio ainda são utilizadas na telecomunicação urbana, como telefonia móvel e fixa também. As ondas de micro-ondas, elas também são utilizadas para telecomunicações, só que agora de longas distâncias, como por exemplo telefones via satélite, e na necessidade de conexões com velocidades maiores, como redes de Wi-Fi. As ondas de micro-ondas também são utilizadas em um equipamento doméstico, o forno de micro-ondas, e lá elas são capazes de aquecer alimentos que contêm na sua composição moléculas da água. A radiação infravermelha é uma das radiações mais interessantes que existem, pela sua ampla aplicação. O infravermelho ele é utilizado, por exemplo, em equipamentos eletrônicos para seu controle à distância, como com controles remotos de televisões ou controles de portões eletrônicos. Porém, na onda infravermelha é onde existe a transferência de energia na sua forma térmica, ou seja, calor. Então, é o tipo de onda utilizada em sensores de movimento de alarme e óculos de visão noturna. A luz visível, que é a próxima onda eletromagnética do espectro, é aquela que nós, seres humanos, mais temos contato no nosso dia a dia. É por meio dela que conseguimos enxergar as coisas que existem no nosso mundo, sejam originadas por fontes que emitem luz, como o Sol, ou por superfícies que apenas refletem a luz do Sol ou de uma lâmpada que chega até elas. O Newton já tinha descoberto lá em 1600 que a luz visível ela é composta por uma diversa quantidade de cores. Isso é, por exemplo, o que forma o arco-íris. As ondas no ultravioleta são o primeiro tipo de onda que, de alguma forma, são danosas aos seres humanos. Nesse tipo de radiação, é como nós, seres humanos, sofremos queimaduras provenientes do Sol. A radiação ultravioleta também é utilizada na medicina, para a esterilização de equipamentos e ambientes hospitalares. Chegamos agora à parte final do nosso espectro, raios X e raios gama. Nessa faixa do espectro, o comprimento de onda é tão pequeno e a frequência é tão alta que o poder de penetração no nosso corpo é incrivelmente alto. Os raios X são usados para imagens, como radiografias e tomografias. Os raios gama são utilizados em tratamentos de radioterapia e quimioterapia. Além disso, esses dois tipos de radiações são amplamente utilizadas nas áreas da ciência para investigação das propriedades da matéria. Como o seu comprimento de onda é tão pequeno, da ordem do distanciamento entre átomos, é o tipo de radiação ideal para interagir com a matéria. Bom, é hora de praticar. Pense agora com os seus colegas na seguinte questão. Quais são os tipos de ondas eletromagnéticas emitidos pelo Sol que nós, seres humanos, conseguimos detectar utilizando o nosso corpo? Vou dar alguns minutos para vocês. E aí, conseguiram chegar a uma solução, a uma resposta? Bom, uma possível resposta para essa pergunta é a seguinte. O Sol emite todo o tipo de radiação presente no espectro eletromagnético. Algumas penetram no nosso planeta e outras são totalmente barradas pela atmosfera. Daquelas que chegam à superfície do nosso planeta, nós seres humanos conseguimos identificar 3 delas. A infravermelho, por se tratar do tipo de radiação que transmite energia térmica, ao sair no Sol, percebemos a temperatura do nosso corpo aumentar. A luz visível, pois é aquela que nós utilizamos para enxergar tudo que existe ao nosso redor. E a radiação ultravioleta, que é aquela que ocasiona queimaduras solares. Então, ao ficar expostos ao Sol por um tempo excessivamente grande, sem a devida proteção, você vai perceber que a sua pele começa a aparentar uma pele mais vermelha.
Isso é a queimadura solar proveniente das ondas ultravioletas. Bom, com isso chegamos ao final da nossa aula. Nela, nós conseguimos concluir o seguinte: as ondas eletromagnéticas são divididas em categorias. Essas categorias compõem o espectro eletromagnético. A aplicação dessas ondas nas nossas vidas são muito amplas. Desde sintonizar a sua TV para assistir um belo filme em um canal, como a fazer tratamento de doenças que provocam o crescimento acelerado de células, que são as doenças cancerígenas. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima. Valeu!